mais variadas, mas então o interessante é poder oferecer ao próprio espectador, que aqui de fato era participante, que estava andando junto, que cantava junto, que fazia um monte de coisas durante o espetáculo junto com os atores, né? Nesse sentido novamente de procurar uma relação íntima, direta, somos uma coisa só, né? Com todos esses aspectos aí dessa questão, né? Essas são imagens da abertura de uma das escolas e da grande limpeza que foi feita dentro dessas escolas para poder realizar pesquisas e depois, posteriormente, a segunda parte da higiene. É isso? Todas as pessoas são os atores do grupo, capinando literalmente ali, trabalhando diretamente. Enfim, não se trata só de uma questão financeira, que isso abriria uma outra discussão, mas também uma própria escolha dessa linguagem da residência, como habitar esse lugar, e da própria aceitação dessa lei de fomento no sentido de se relacionar diretamente com a cidade, né? Esse dia foi incrível porque tinham muitos senhores que tinham estudado nessa escola e que há muitos anos não entravam naquele local. Então, pela fala das próprias pessoas, dos próprios moradores, a gente pôde recuperar tradições daquele próprio lugar e memórias. Tudo isso foi gravado, coletado, transcrito depois, e isso serviu de roteiro ao próprio espetáculo, né? E a emoção desses próprios moradores de adentrar esse local e lembrar das suas histórias e das suas memórias, né? Então esse projeto, ele não só se realizava como a realização de um espetáculo, mas ele abriu um campo absolutamente vasto para o relacionamento do teatro com a cidade, né? Da cultura com a cidade. E aí fazendo um trabalho duplamente, novamente, de tanto revelar a potencialidade desse local e dessa própria memória, a importância disso, desses moradores para a cidade, para o campo de cultura da cidade, e ao mesmo tempo fazer com que os moradores de São Paulo pudessem conhecer esse local, que até hoje muitos não conhecem, do grupo ninguém conhecia, e muita gente se surpreende a chegar lá pela primeira vez e poder ter acesso a esse patrimônio que é nosso, né? Então a gente passou a operar naturalmente um trabalho de troca entre esses campos, né? E uma coisa passou a ser associada à outra com o tempo, né? Isso é dentro de uma das escolas, com as carteiras originais ainda. Essas eram atividades que eram desenvolvidas como um cinema na vila, que era feito na praça, com um telão que era colocado aí no edifício. E aqui algumas imagens documentais que mostram um pouco esse campo entre a pesquisa histórica e a própria realidade, né? Como o grupo se baseia nesses dois campos para realizar essa pesquisa. Então imagens, uma gravura aí de um despejo que foi realizado, de fato, no Rio. E aí algumas imagens documentais do Marco Ferrez, crianças jornaleiras, vendedores ambulantes. E era muito interessante, negros cesteiros, perceber do campo de vista da direção de arte essa imagem documental que ainda hoje se assemelhava com a realidade, né? Guardadas as proporções. E aí a gente começou um inventário, não só nesses espaços, todo esse território passou a ser entendido não só como um campo político, social, de troca, mas uma espécie de museu vivo, com um campo também arqueológico, com um grande local de pesquisa para a realização desse projeto, né? Era curioso que muitas vezes eu passei a coletar uma série de roupas e objetos, e todos o grupo também, de novo, familiares, brechós, e os moradores com o tempo passaram a oferecer seus objetos biográficos para o espetáculo, porque viam as coisas que a gente coletava e achavam interessante, achavam engraçado. A vila ainda tinha um entendimento que teatro era teatro municipal, e que tinha que se arrumar. Muitas vezes os moradores, para ir assistir o espetáculo, saíam das suas casas arrumados, se arrumavam, faziam maquiagem, tomavam banho, ia ver o espetáculo de bolsa, dentro da própria vila. Às vezes estava do nosso lado, ia começar o espetáculo, dona fulana, vamos ver o espetáculo. Não tô vestida. Mas é na rua, é agora, é só ela ver. Não tô vestida, é teatro, né? Então isso foi muito interessante, perceber um campo de relação entre uma coisa e outra, e poder oferecer pela primeira vez a muitos desses moradores o teatro dessa forma, né? De uma maneira tão integrada com a própria vida deles, né? Isso eu acredito que foi um projeto bem caro e uma conquista grande. Essa, por exemplo, é a dona Margarida, que já faleceu aí durante a pesquisa, que foi um depoimento vivo, que desde pequena foi tecelã, aos 8, 9 anos entrou para a própria fábrica, trabalhava escondida como tecelã, passou a sua vida inteira trabalhando, depois sua família morreu, o marido, ficou só ela morando na vila, resistiu até o fim, não saía da vila de jeito nenhum,
e mostrando aí, se foi um depoimento que foi colhido pela Sara, os bordados, os tricôs e todas as coisas que ela ainda fazia, né? Muitos desses objetos estão no espetáculo, fazem parte do espetáculo, né? Então também a gente pode entender aí que é belíssimo poder oferecer a esses objetos tidos como comuns, mas na verdade colocá-los em função da arte e ritualizá-los como objetos artísticos, né? Que são de fato dentro da memória. E aí a transmutação, ou seja, a pesquisa histórica, o depoimento da moradora e depois aí a produção de um dos figurinos do espetáculo, que era da Noiva Amarela, todo feito com sobras de vestidos de noivas e de outros bordados coletados aí por mim e pela equipe durante um bom tempo, que foi todo bordado, foi durante 2 meses bordado à mão para poder buscar o mesmo aspecto que o que a gente ouvia, né? A beleza que a gente ouvia. E aí, no último momento, a atriz utilizando o figurino no próprio espaço. Então é um trabalho que vai atuando em camadas, né? E que se não determina a um fim específico do próprio espetáculo, mas se deixa o próprio grupo num estado de habitar esse lugar e deixar totalmente numa condição de contaminação, de esponja, para que possa absorver todo o estímulo que for importante e para que isso possa voltar como o próprio espetáculo, né? Aqui uma outra imagem da atriz. E é interessante perceber também as próprias características do espaço, né? Os musgos ali em volta da janela, a pintura toda manchada, a grade de ferro já envelhecida, né? E a própria textura, né, desse figurino com a realidade do espaço, né? Então a gente foi buscando poder de novo habitar esses moradores personagens dentro desse local, né, para que eles pudessem fazer parte e quase ser feitos da mesma matéria, né? Eu costumo dizer que os próprios personagens e a história era feita da mesma matéria quebradiça que essas próprias paredes que a gente tocava e desmoronava, né? Aqui uma das personagens, Carmela, que é uma lavadeira, feita pela Sara, totalmente inspirada no depoimento da Dona Margarida, né? E muitas dessas rendas do seu próprio cesto são reais da moradora, né? E aí ela também dentro do espaço no tanque de lavagem, né? Interessante perceber também que o espetáculo, essa imagem mostra bem, ele ocupava essa vila histórica que já tinha sofrido uma série de atualizações e o grupo não buscou em nenhum momento realizar uma reconstituição histórica ou uma fidelidade de época para a construção do espetáculo, mas de fato mostrar esse lugar como um campo de atrito entre realidades, né? Esse próprio lugar como depoimento, e aí mesmo que a gente perceba naturalmente que esse tanque de azulejos não é um tanque do século XIX, no final, como eram as bicas na época, mas a gente consegue naturalmente codificar esses símbolos e fazer com que eles estejam presentes dentro do espetáculo, sem contudo comprometer a própria narração e a própria construção da história e do espetáculo, né? Então a busca de uma situação in natura. E aqui um pouco algumas outras imagens de como esses locais, detalhes do local, e como eles passaram a estimular a própria pesquisa. Os atores foram sendo postos em experiência durante a pesquisa toda, em graus que foram aumentando, né, do espaço fechado para a rua, e vivendo verdadeiras expedições, que a gente chamava de expedições arqueológicas, expedições de pesquisa, dentro desses locais que não haviam sido abertos há muitos anos, há muito tempo. Então, os próprios atores tiveram que lidar com essa situação de abandono, com um perigo real que existia nesses locais, e isso foi uma escolha da própria companhia, ou seja, colocarmos, todo mundo sempre tinha muita atenção, a gente discutia muito isso, mas se colocar em experiência nesse espaço de risco, né, para poder tirar dali essa própria potência dessa situação, né. Então o grupo passou muitos anos também não tendo banheiro, não tendo instalação elétrica, não tendo instalação hidráulica, utilizava o banheiro que era atrás da igreja e tinha que fazer fila para ir, ou seja, toda essa dificuldade de que a gente poderia ver numa ocupação existente até hoje, se a gente for visitar, era a realidade que o grupo vivia diariamente, né. Aí, telhados caindo, enfim, toda essa arquitetura de abandono nesse estado tornava, nós às vezes trancavam a torre aí dentro e passava a tarde aí pesquisando, e muitos tinham medo, tinham desenvolvido uma série de coisas, e a proposta era poder lidar com isso, enfim, e como esses próprios personagens poderiam lidar com isso, e como a gente poderia daí também, começamos a pensar, envolver esses espectadores nessa própria atmosfera, para que também a gente não contasse só essa história, mas cada um de nós pudesse absorver a história.
Né? Esse é o espaço onde encerra o espetáculo ali no fundo, na primeira versão, que era a escola de meninos, aí um pátio central e um edifício de salas de aula, que naturalmente se assemelhava com um pátio de um cortiço da época.